Aí tu ia dizer isso? O quê? Gravar e soltar isso? Claro que não, né? Claro que não, que isso é meu pai e eu ia apanhar em rede nacional. Só pode. Ó, pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu tô com meu pai Olá, galerinha. e nós vamos fazer perguntas polêmicas. Na verdade, ele não sabe de nada. Eu só pedi pra ele sentar, eu estava gravando e convidei ele para participar desse vídeo. Então eu fiz separei algumas perguntas aqui que eu quero fazer para ele, mas enquanto isso eu queria que ele se apresentasse. Não. O senhor me apresenta e depois eu lhe apresento. Esse é Isaac Guimarães, tem 22 anos, meu segundo filho homem, né? E eu tenho 3 filhos homens, Isaac é o segundo. E é um jovem que tem nos dado muita alegria porque tem vivido mesmo para o Senhor e entregue essa juventude dele para alcançar vidas, seguindo uma direção de Deus, um propósito. Então, Isaac é um homem focado no propósito divino e nos alegra muito essa convicção dele. Toma aqui, ó, paguei o senhor pra falar isso. Falar do meu pai agora, né? Na verdade, Leonildo Pessoa, pra mim ele é o meu maior referencial. Hoje eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitos homens e mulheres de Deus, mas eu faço questão de enfatizar que eu encontrei referência, eu encontrei um homem e uma mulher de Deus. Minha mãe não tá aqui, mas Leonildo e Sheila é um homem e uma mulher de Deus, que na verdade eu vejo muitas coisas interessantes e importantes em outras pessoas, mas caráter, integridade, amor ao Senhor, eu aprendi na minha casa, vendo neles esse exemplo. Eu gosto até de falar, né, que meu pai ele me ensinou pelo exemplo. Às vezes pelo exemplo tinha que ter algumas... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Para o gabinete mais sério. Diz que a vara não pode ser tirada da disciplina, né? Uma frase que eu sempre gosto de falar várias vezes, né, é que uma certa vez o filho e o pai estavam conversando e o pai chegou pro filho e disse: "Filho, olhe por onde você anda." E o filho disse: "Não, papai, o senhor que tem que olhar por onde você anda porque eu tô seguindo os seus passos." Então, com certeza eu não vivi aquela fala, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Como é que diz? Diga. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso aí eu não vivi na minha casa, na verdade eu vi neles o amor e a ousadia em Deus. Então meu pai abriu mão do trabalho para ser pastor, para servir a Deus. Faz mais de 20 anos que ele tem se dedicado, já se mudou de cidade, eu tive que acompanhar, meus irmãos também. A gente já fundou a igreja do zero. Então, existe aqui um coração de um homem de Deus disponível para fazer a obra dele. Então, qual seria o maior conselho que o senhor tem para dar para um jovem hoje? Um conselho mais importante, de todos, o mais importante. Obediência aos princípios de Deus. Eu acho que ser guiado pela palavra, pelo Espírito, não tem como errar. É decidir mesmo compreender que nós temos um guia especialíssimo, perfeito, né? Entendendo. Habita dentro de nós e nos conduz mesmo na verdadeira trajetória do sucesso. A obediência. A obediência. Então, esse é o conselho mais importante que o meu pai tem. Na verdade, você está tendo a oportunidade de receber esse conselho, enquanto eu recebi o conselho e a prática, porque eu não obedecia e apanhava. Então, você está sendo privilegiado aí. Mas, graças a Deus, faz um bom tempo que eu não apanho mais, né? É porque eu não dei mais trabalho ou porque o senhor não quis mais bater? Essa pergunta é uma pergunta relevante. Na verdade, Isaac nunca apanhou tanto assim como ele está dizendo, viu? Que seria muito bom, né, fazer essa reflexão aí, advertir isso aí, né? Mas, assim, nós nunca deixamos mesmo de exemplar à medida que precisava para que eles pudessem entender que a gente não estava brincando de ser pai, a responsabilidade que Deus nos confia dos filhos, né? Porque os filhos não são meus, eles são heranças do Senhor, e a gente precisa devolver para Deus da melhor maneira possível, né? E seguindo os próprios princípios da palavra é segurança para nós. O que foi mais difícil? Ser meu pai ou ser meu pastor? Rapaz, na verdade, a maior dificuldade para um pai que é pastor é verdadeiramente ele conseguir expressar mais a paternidade do que o pastoreio. Porque a gente vive numa relação tão grande com pessoas, o pastoreio é algo tão sério, tão relevante para nós, que nós muitas vezes negligenciamos mesmo a paternidade
e muitas vezes nos avultamos mais como pastor. Como é? Avultar é aparecer. Eu falei para demonstrar ele. mais. Eu falei, pai, não fale palavras difíceis. Não, isso não é difícil, Zac. Seu Eu vocabulário é nem bom. sabia essa palavra, mas tudo bem, vai. Em evidência, né? Muitas vezes a gente evidencia mais o lado pastor do que pai. E esse eu acho que é um cuidado, né, que nós pastores precisamos ter, porque às vezes os filhos têm frustração com o ministério dos pais, principalmente filhos de pastores, mas a culpa não é do ofício pastoral, a culpa é do pai que não sabe se comportar devidamente, porque um chamado divino não vem para trazer problema para nós nem para nossa família. Um chamado divino vem para que a gente viva com intensidade e possa ser canal de bênção para as pessoas. Então, se tem filhos frustrados com o ofício pastoral, o problema não está no ofício, o problema está em quem exerce o ofício, Muito que bom. às vezes não sabe tonalizar, dar o tom certo, né, Muito nessa bom. questão. Muito Então, bom. eu acho que eu errei sendo mais pastor do que pai. Entendi. Mesmo sabendo que, como pai, Jonatas eu ali sempre atrás, fui assim. presente, né? Sempre como pai fui presente, fui sempre enérgico, né? No desejo também de não negligenciar. Mas se hoje a gente fosse colocar na balança, eu acredito que eu fui mais pastor do que pai. Mas nunca é tarde para a gente corrigir isso. É verdade. Sobre essa fala, né, eu gosto de pensar que meu pai sempre cobrou a gente mais do que as outras pessoas. Então, esse diagnóstico, né, de que o filho de pastor se desvia, se perde, eu acho que no começo, para mim era muito mais uma questão de não me desviar por causa do meu pai, da minha mãe, do que por uma questão de Deus. Aí no meio do caminho eu fui descobrindo que o que ia me segurar na igreja, o que eu precisava mesmo era da presença de Deus e não de uma presença de um pai e de uma mãe me cobrando para eu estar na igreja. Então, esse foi um ponto que acabou girando uma chave para mim, não teve nenhuma conversa entre a gente, acabou eu entendendo, não, isso aqui ele está tentando, mas eu posso não considerar essa instrução, eu posso desobedecer essa instrução e trilhar o caminho que eu quiser, mas eu não quero porque eu quero servir a Deus. Então, eu acho que teve esse jogo aí também de nós como filho percebermos, né? Porque no nosso lado, como filho, a gente tem que dividir nosso pai com mais de 200 pessoas na igreja. Tem que dividir nossa mãe com as mulheres da igreja. Ao mesmo tempo, a gente tem que lidar com um pai que está disponível para aconselhamento, para um monte de coisa, e às vezes não está disponível para a gente. E às vezes na cabeça dele ele tá, mas para a gente não tá. Então é um desafio aí que os filhos de pastores e de ministros acabam tendo, mas a gente entende que tem uma graça de Deus para isso. Qual seria, em vez de erros, os conselhos que o senhor traria? Erros que o senhor enfrentou, mas conselhos que o senhor traz hoje? Na verdade, tem muitos momentos assim que o desequilíbrio, né, a falta de percepção do que precisa ser feito, às vezes foge um pouquinho da nossa verdade, de como deveríamos mesmo agir, né? Então, às vezes, cometemos vários erros na nossa caminhada que hoje pode servir como um conselho para você, que é tentar encontrar o equilíbrio correto entre o ministério e a família, não é? Eu acho que esse é uma das coisas que nós aprendemos na caminhada, porque a vida ensina muito, a palavra, o Espírito Santo, a leitura, né, de literaturas de grandes homens de Deus também trazem para nós reflexões poderosas. E uma das coisas também que eu não sei se foi um grande erro, mas às vezes a gente abre demais a nossa vida para as pessoas, embora a gente sempre tenha essa alegria de abrir, porque a gente sempre pensa o seguinte: nossa vida é uma casa de vidro, ministério tem que ser transparente, nós não temos nada o que esconder de ninguém. E muitas vezes nós abrimos a nossa intimidade, abrimos a nossa casa, a nossa família, o nosso dia a dia. E tem uma coisa que eu tenho entendido, principalmente nesses últimos anos de ministério por experiência, que quando você tem o coração das pessoas alinhado com o propósito de Deus que você está seguindo, tudo vai bem, as pessoas entendem tudo, até as falhas elas veem como virtudes. Tô entendendo. E quando o coração desalinha, quando elas desconectam... O apóstolo Guto começa a dizer que ela gripou, ficou gripada. Então essas pessoas às vezes não conseguem mais enxergar, não brilham mais, o olhar não brilha mais conosco como brilhava antes, mas a gente entende isso, é normal, mas eu acho que a gente poderia ter errado menos nessa questão de acesso.
Não que é para fechar o acesso, mas nós sempre fomos muito abertos, demos muito acesso sem muita restrição. Né? E já fizemos vários investimentos, né, em vidas, em pessoas. E muitas vezes isso não é uma queixa, não é um arrependimento, é apenas um conselho, né? Às vezes... Tem uma intimidade da família e de casa. A gente nunca sabe o futuro, né? A gente nunca sabe o amanhã, a gente sempre se move muitas vezes no presente, naquilo que está acontecendo no momento, e gera, assim, expectativa de que estamos ajudando a mudar o destino eterno de pessoas, a trazer a nossa própria experiência, o nosso estilo de vida, dando acesso a pessoas. E depois a gente percebe que esse acesso que a gente tinha a intenção de ajudar terminou até atrapalhando, porque às vezes é a própria pessoa que não tem a maturidade de estar próximo de homens e mulheres de Deus e saber administrar as falhas. Porque eu sempre digo, para mim é uma máxima, ninguém nunca espere perfeição de um homem de Deus, mas eu não aceito nem admito que um homem de Deus tenha desvio de caráter. Então às vezes as pessoas têm um nível de crítica, mas que elas não têm como respaldar essa crítica baseado em eu vi um desvio de caráter, o pastor compra, não paga, ele tem um olhar diferente para o sexo oposto, ele trata mal as pessoas, ele não é simples, não é rápido em perdoar, não aceita perdão, não aceita quando as pessoas erram e tem uma nova chance. Nós sempre apostamos nas pessoas, sempre vai ter pessoas do nosso lado que vão ter um índice de acerto maior do que outros erram mais do que outros, e nós, na nossa simples percepção, queremos ser canal de Deus para a vida dessas pessoas e estar lidando com elas o mais próximo possível daquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Muito bom mesmo. É isso. Na verdade, para finalizar esse vídeo, eu queria que o senhor pudesse falar o que Deus tem mais falado com o senhor nos últimos meses ou nas últimas semanas aí. Se tivesse que pregar agora ou que trazer uma palavra, sei que a mente de pastor sempre está tendo que estudar, que se preparar. Rapidamente, qual seria a palavra que o senhor teria agora? O que Deus tem trabalhado no seu coração? Eu tenho visto que Deus tem me levantado como uma referência para outros ministérios também, né? Nós temos essa pegada de andar junto com outros ministérios, nós temos aquela máxima mesmo, né? Que não pode haver barreira entre as denominações, embora isso na prática não é muito fácil da gente ver. Mas eu tento me esforçar o máximo possível para ser uma referência, para ser um canal aberto para as outras lideranças, outros pastores, outras denominações, né? Eu estou desfrutando de uma graça de Deus agora, de estar como presidente do Conselho de Pastores de Marabá, e é uma das coisas assim, que eu tenho orado, me inquietado mesmo para o que é que a gente pode fazer para que os líderes se tornem cada vez mais fortes. Muitas vezes os líderes sofrem muito porque não tem a quem chorar, que ombro eles podem reclinar a cabeça, e muitas vezes os líderes têm essa dificuldade de encontrar uma pessoa que tenha um coração conectado, que tenha integridade para ouvir sem julgar, não é? Mas com o propósito mesmo de edificar, de ajudar. Eu me vejo hoje nessa expectativa mesmo de desfrutar dessa graça de poder influenciar líderes e ser influenciado por eles também, né? Porque é sempre dando e recebendo. E eu estou com muita expectativa que em 2026 eu acredito que grandes coisas Deus vai fazer nessa área. Amém. Vai me dar, assim, talvez oportunidades da gente gerar eventos, algumas coisas que possam promover o reino de Deus na coletividade. Amém. Um pensamento de reino. Um pastor de uma igreja local está esquecendo essas falácias de que se envolver outras igrejas você perde ovelha, perde isso, perde aquilo. Ele está se preocupando com ajudar, prestar suporte. Então ficam esses ensinamentos para hoje. Na verdade, eu faço questão, esse é o primeiro vídeo do meu canal que eu faço com outra pessoa. Então, meu pai é minha referência, estou aqui em Marabá com ele. Eles têm feito um trabalho maravilhoso nessa cidade, nessa igreja, e partindo para outras cidades. Então, eu sei que pode ser que seu pai não seja seu pastor, mas honre seu pastor, honre a pessoa que está liderando sua vida, porque pode ser que o que ela está plantando em você, você vai colher e você nem se lembre. Então, honre de onde você veio, honre de onde você está sendo cuidado, porque assim Deus vai dar o crescimento necessário. Beijo, te amo. Também te amo. Eu só queria ponderar o seguinte. Ele não para de falar, por isso que eu queria encerrar o vídeo, mas vai lá, fale. Mas ponderar o seguinte: todo homem e mulher de Deus busca sensibilidade no espírito.
Mas a sensibilidade no espírito não é para estar somente em movimento, é estar no movimento certo, na hora certa, com a sensibilidade certa e com a palavra certa, para poder ser canal de Deus aonde Deus enviar. Você tá Obrigado forte, pela hein, bicho? oportunidade. Caramba, dá forte. Vamos fazer um vídeo. A thumb do YouTube ser assim, ó. Faz a cara de mal, assim, ó. Cara de mal. Cadê? Deixa eu ver a cara de mal. Simbora.